E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Postei lá, né, onde mentalmente eu não estava tão bem, mas graças a Deus eu pude parar e analisar e voltar, né, a ser quem eu era antes. Pô, gostei do ritmo, hein? Confesso. Acorda, Pedrinho. Eu confesso que eu não conhecia, mas gostei da canção. É, mas o fã de esportes perdeu Gostei, a dancinha. A jogada de ombrinho. ombro. Aí, ó. Perdeu nada. Aqui não Duvido que... perdido, Aí, ó. Ah, já foi pro ar Legal, ao vivo. musiquinha. Legal, gostei. Já que o Prats não tá aqui, falo eu. Vai dar corte isso. Vai dar... Falando nisso, mandei mensagem para o amigo Rafael Prats. Está sempre conosco, está melhorando, gripado, mas amanhã já deve estar de volta. Se não for amanhã, é o quê? Amanhã é sexta-feira? Quinta. Amanhã é quinta? Vamos usar Deus aquele quiser. mandamento dele. Espera acabar. Um grande beijo para você, Rafael Melhoras. Prats. Pedro arrebentando com musiquinha. Você conhecia a musiquinha, ô Rafa? Acorda, Pedro? Não, confesso que não. Essa não. Já conheci outras músicas com o nome de Pedro, mas essa não, eu não conhecia, não. Achei bacana, achei um vídeo interessante que tem a ver muito com o momento dele, assim. Esse momento de retomada, esse momento de recuperação, como ele próprio falou. Olha, acho que bom que o Pedro ontem participou daquela curta entrevista pós-jogo da Conmebol, porque normalmente é um jogador que, enquanto está lá o nosso bravo Abel tentando fazer, né, o negócio juntar ali as cores, né? Enfim, mas o Pedro, ele ontem falou, e é tão bom quando ele fala, né? Eu acho que ele ganha tanto com isso, acho que todo mundo ganha com isso. Aquelas postagens enigmáticas em rede social, elas não trouxeram nada muito positivo para aquele momento, nem para ele, nem para a torcida, nem para ninguém. Só criou ainda mais situação, só criou mais assunto. O Flamengo é um time que é um clube que tem uma capacidade de gerar ele próprio assuntos que o colocam na berlinda, o colocam em discussão, além do chamado campo e bola. Então, assim, acho que não foi nada positivo aquele momento, mas o momento dele agora é positivo. E é importante surfar nessa onda, porque ele é um jogador de muita qualidade, é um grande definidor, e querendo ou não, independentemente da qualidade dos adversários, o Sport em Cristal ontem, o Goiás no sábado, enfim, mal ou bem, essa questão do Gabigol um pouco mais fora da área. O Flamengo ontem jogou, marcou como tem marcado sempre no 4-4-2, e jogou no 4-2-3-1, com o Lázaro e o Marinho fazendo dos lados. O Lázaro fazendo diagonal por dentro, para ajudar quando a construção fosse do lado direito. O Marinho nem sempre fazia lateral, fazia o mesmo pelo outro lado. A diagonal para dentro, vindo da direita para dentro, quando a jogada era pela esquerda. Talvez por isso, inclusive, o Paulo Souza tenha feito, como uma das primeiras substituições, a saída do Marinho e a troca de lado. O Lázaro vindo para a direita e o Bruno Henrique entrando do lado esquerdo na metade do segundo tempo. O João Gomes com liberdade para avançar um pouco mais que o Thiago Maia. E o Gabigol, principalmente, sendo, na minha leitura, respeito todas as leituras, mas ele sendo, na maior parte do jogo, uma espécie de meia centralizado, com capacidade para poder cair para os dois lados. E marcando na frente junto com o Pedro, quando o adversário sai a bola, nesse 4-4-2 defensivo, deu muito certo, taticamente. Não foi uma atuação tecnicamente maravilhosa do Flamengo, mais uma vez, mas eu acho que do ponto de vista tático está se encontrando uma forma de contemplar as duas presenças no time, com os dois rendendo. O Gabigol está rendendo pro time e o Pedro está fazendo gol. Rubro-negro corneteiro, calma, daqui a pouco a gente vai falar do Hugo, claro que vamos falar do Hugo, mas continuamos ainda no Pedro. No Pedro ou no Pedrinho? Pedrinho, eu gostei da música. Você sabe... Os traíras já gravaram aqui a minha... Mas não tem problema. Eu gostei da música. Se rodar, eu vou dançar de novo. Agora é o seguinte... Queremos. Traíra, né? Queremos esse momento. Paulo Souza é o técnico que melhor... Já está aqui na tela? Já. O Leão está me falando, Já olha passou, só o quê? Olha aí, ó. Mas tem que pôr junto com a música, pô. Não, ele quer trilha sonora. Sem a trilha sonora não tem graça. Abel do break, ó. Cabe pra qualquer ritmo. Os caras vão achar que eu sou maluco dançando sem música. Não tem o Lucão do break lá no Guarani? O F360 tem ali, ó, Abel do break. Só no ombrinho, ó. A jogada de ombro é uma coisa espetacular. Mas olha com a música, como combina, ó. Falei, Olha lá. combina, a entrada do programa. Essa é a dancinha. Olha aí. Aqui é do ramo, né, amigo? Abel acordou. Acorda, Belzinho. Agora, dancinha. Acorda, Pedrinho, à parte. O Paulo Souza é o técnico que melhor conseguiu usar a dupla Pedro e Gabigol? Não, Você manteria para o Fla-Flu? Essa é fácil.
para o Fla-Flu consideraria, porque vejo que com esse mecanismo, o Diniz certamente vai tentar jogar com um pouco mais de bola no pé e eventualmente pressionar o Flamengo em alguns momentos, não o tempo todo. O Flamengo pode conseguir, mesclando um pouco esse sistema, com um sistema híbrido, não necessariamente tendo o Gabigol só como um articulador, mas às vezes como um segundo atacante, vejo que pode funcionar. E depende mesmo dos jogos. É preciso analisar o adversário, entender as circunstâncias. Não é uma dupla para ser titular em conteste. E o Flamengo tem elenco para isso, tem jogadores com características diferentes para rodar e ter variação. Mas, para mim, o Paulo Souza, até aqui, é o técnico que tem mais boa vontade com a dupla Pedro e Gabigol, ou pelo menos para fazer dar certo. Ele escala o Pedro bastante no estadual e o Pedro jogando bons minutos com o Gabigol. O Pedro tem uma oscilação, perdeu muitos gols, estava hesitante, algo que não acontece agora. A gente já vê o Pedro mais participativo no jogo, fazendo pivô. Ele dá uma bola para o Lázaro, acredito que essa aí, inclusive, de uma jogada clássica de pivô, com paciência, esperando o tempo certo, se movendo um pouco mais. A gente vê o Pedro com essa ideia, encarando essa ideia do Paulo Souza como um mantra também, de que o atacante não pode ficar só parado esperando bola na área. Então, há uma evolução do Pedro, naturalmente ele vai ganhar mais espaço, mas não dá para barrar o Gabigol jogando a bola que ele joga. O Gabigol tem jogado, de fato, como um meia armador e por mais que tenham faltado gols nas últimas rodadas, o Gabigol compensou com o jogo que ele gerou, com as possibilidades criadas, com as chances para outros companheiros. A movimentação dele abre muito espaço na defesa adversária. Então, acredito que dá para manter essa dupla em muitos jogos, não só um ou outro, em situações específicas e principalmente pela qualidade que eles têm e a capacidade do Gabigol se adaptar a essa função, de sair da área e de servir os companheiros. Não esqueça que você vai ter que se preocupar com o Cano, com o Luiz Henrique, Não esqueça do adversário, hein? Vai Pedro e Gabigol? Dá para fazer. Não, e Pedro e Gabigol podem jogar com 2 volantes também. Não, claro. Você não invalida a ideia. O Bruno Henrique sai, ele coloca um volante a mais, você mantém a ideia com a dupla. Então vejo que é perfeitamente possível para um jogo contra o Fluminense, um adversário que eu vejo que em alguns momentos vai querer incomodar o Flamengo, não vai se conformar em marcar, e o Diniz tem se adaptado também, não vai se conformar só em baixar a linha e esperar o Flamengo, e nesses espaços o Gabigol pode ter chances e oportunidades de municiar o Pedro e os outros companheiros de ataque. Tem sido um desafio, né, para os últimos técnicos do Flamengo realmente conseguir acomodar ou escalar ao mesmo tempo Pedro e Gabigol. Sempre você vai ter que tirar alguém, ou não adianta você escalar os dois e eles não renderem, né? Sim. E me parece que isso tem acontecido de uma forma melhor, mais produtiva com o Paulo Souza, né? Desde o Jorge Jesus, né, você pegar o time do Jorge Jesus, a passagem do Domenech Torre, o Rogério, o Renato, a forma de atacar do Flamengo sempre partiu de um 4-2-3-1 ou de um 4-4-2. Com variações sempre nesse sentido, né? O Flamengo já teve um 4-4-2 até bem estabelecido, com o Bruno Henrique e o Gabigol no ataque. A ideia de jogar com o Pedro e o Gabigol exige de pelo menos um desses 2 atacantes uma maior movimentação. Por característica, quem tem isso é o Gabigol. Você vai se lembrar também, Abel, no Santos, houve um momento em que discutimos se o Gabigol renderia mais jogando aberto pela direita, cortando para dentro, ou como atacante centralizado. Sim, porque ele jogou com o Ricardo Oliveira e jogou aberto pela direita. Porque ele tem qualidade técnica para flutuar, para fazer esse trabalho, eu não vou dizer de armação, mas de movimentação. O Gabigol, ele não é um meio armador. Qualidade técnica e inteligência. Sim, né? sim. Sabe saber os espaços, se movimentar, encontrar os companheiros. QI de jogo. Né, a leitura dentro de campo, ele sabe se movimentar, sabe ocupar os espaços e tem qualidade técnica para isso. Então, pela própria característica, quem vai fazer essa movimentação maior nessa configuração é o Gabigol. O Pedro, ele vai ser a referência, mas se movimentando, buscando espaços, às vezes trocando de posição com o Gabigol, abrindo espaço para as diagonais, os atacantes de lado de campo também, para os jogadores que fazem a função de lado de campo, como foi naquele lance que o Brele citou do Lázaro, trabalhando como pivô e o Lázaro fazendo a diagonal, entrando na grande área. Dá para jogar. Eu gosto quando o treinador
pensa fora da caixinha. Né? Porque o básico fácil é Gabigol ou Pedro, ponto. E pro... Mas é legal, eu gosto dessa maneira, pelo menos, de pensar um pouco Paulo fora. Souza, a gente falava há um tempo atrás sobre o Pedro e ele não dá oportunidade para o Pedro. Agora é um Pedro fazendo gols. Então, em algum momento, se o Pedro continuar nessa sequência, o Paulo Souza já vai pensar melhor em não deixá-lo fora do time. Só que, como o Breler falou, também não dá para deixar o Gabigol no banco de reservas. Ontem o Flamengo não tinha nem o Arrascaeta, nem o Everton Ribeiro. Aí o Gabriel acabou fazendo um pouco mais esse papel de construtor. Mas a ideia dele trabalhar por trás funcionou muito bem contra o Goiás. A gente viu que favoreceu o Pedro. O Pedro até cita o entendimento que eles têm, né? Entre ele e o Gabigol. Então, pode ser uma oportunidade e é mais uma possibilidade que o Paulo Souza encontra de um grupo. Porque ontem, por exemplo, o Marinho não funcionou muito bem. Então, aí ele já começa a pensar que por aquele lado, com o Marinho, talvez num Fla-Flu, ele não utilize. O Mateuzinho foi muito bem contra o Goiás. O Ayrton Lucas, do outro lado, também segurou um pouco mais para não subir tanto e equilibrar o lado do campo. Então, acho que são soluções que o Paulo Souza vai encontrando. E a gente, tentando analisar como um todo o trabalho do Paulo Souza, a gente encontra também pontos positivos. E um deles é ter encontrado uma saída, uma solução para aproveitar grandes jogadores do time. O que não dá é para ser determinista, como foram Renato Gaúcho e Rogério Ceni, ao dizer taxativamente, não dá para jogar com os dois juntos. É possível, e não dá por quê? Porque um jogador não entende ou não compra a ideia de fazer, e aí é trabalho do treinador, de convencimento, de mostrar em campo que pode funcionar. E o Paulo Souza, ele chega ao Flamengo já com uma postura diferente, dizendo, não, o Pedro eu vou usar, e vou usar junto com o Gabigol. E tem cumprido essa promessa. Ele desconstrói a ideia de Ceni e de Renato, que não era possível conciliar a dupla. O Pedro tem que justificar essa ideia. Na prática é isso. Mas custou para isso, hein? O Pedro tem que justificar isso em campo. Porque se ele não justificar, você tem o Gabigol pronto para voltar a ser o atacante central. E várias feras para estarem juntos ao lado do Gabigol. Exatamente. Olha, o Fã de Esportes também participa com a gente no F360. Antes, quero mandar um abraço para o conselheiro Miranda, que está sempre presente no SPN-FC. Esse está em grande fase. É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.